Em sessão extraordinária nesta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do governo que prorroga o Fundo de Combate à Pobreza até o fim do ano que vem. Os deputados alteraram um artigo que destina recursos do fundo para habitação de interesse popular. O novo texto define o percentual de 5% e, em caso de não aplicação dos recursos, as contas do governo ficam prejudicadas. Houve um acordo no Colégio de Líderes, porque hoje a alíquota é 10%. Mas o que vem acontecendo? Por exemplo, em 2017, o governo do Estado só aplicou 1%. E o Tribunal de Contas não considera que o fundo, se você não cumprir o percentual, seja matéria atinente para rejeitar contas. Então a gente fez um acordo, já que eles não estão investindo mesmo, de investir 5% e colocar uma vírgula. Se não cumprido, será uma irregularidade que poderá vir fazer o tribunal rejeitar as contas do governo do Estado. Também foram aprovadas emendas garantindo a aplicação de recursos do fundo para a manutenção da tarifa aquaviária temporária. Aprovei uma lei garantindo a continuidade da tarifa social até 2022, mas é preciso garantir que hajam recursos para isso. Por isso a importância da aprovação dessa emenda. Entre os recursos garantidos pelos parlamentares, ficou definida a destinação de verba para restaurantes populares, atendimento psicossocial e prevenção de desastres. Quando a gente vê o aumento da pobreza extrema e quem teve a experiência de dirigir a parte da assistência social e ver o quão importantes são esses restaurantes, porque à época havia um fornecimento de cerca de 1 milhão de refeições mês. Isso é muito importante porque, de fato, você permite às pessoas que não têm recursos se alimentarem numa alimentação balanceada, de forma a que ele possa, no mínimo, ter uma refeição balanceada por dia. Na legislação nacional, prevê que os estados também financiem a rede de atenção psicossocial. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tinha isso sendo realizado. Recentemente foi aprovada uma lei estabelecendo parâmetros para que o governo do estado financie e agora, através da aprovação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, foi vinculada uma receita para fortalecer os CAPS 3, os CAPS AD3, as residências terapêuticas e as unidades de acolhimento. As áreas mais atingidas são aquelas mais pobres, onde existem construções irregulares, loteamentos irregulares. E o pior das tragédias climáticas é quando a gente esquece delas, porque elas voltarão a ocorrer. As mudanças climáticas estão aí provando isso. Então, nesse sentido, a gente garante pelo Fundo de Pobreza um montante de recursos para questões georreferenciais e também de prevenção a desastres. Outra emenda aprovada proíbe o uso de recursos do fundo para o pagamento de organizações sociais. É importante a emenda 44 que eu aprovei, que não permite que esse fundo seja utilizado, por exemplo, para pagar as organizações sociais, as OS. Isso não é combate à pobreza, isso é inclusive uma despesa corrente que jamais poderia ser usado como fonte de pagamento um fundo de combate à pobreza. Outra mensagem do governo aprovada prorroga até 31 de dezembro de 2019 o prazo do estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira, que foi declarado em junho de 2016. Foi incluída uma emenda do deputado Paulo Ramos, que garante a convocação de aprovados em concursos públicos realizados antes da vigência do Plano de Recuperação Fiscal do Estado. Eu já tinha aprovado uma emenda em outra lei, prorrogando a validade dos concursos enquanto perdurasse a recuperação fiscal. Foi mais uma forma de reforço para que a administração pública possa ter espaço e espaço legal para convocar aqueles que estão já aprovados em vários concursos realizados em diversas áreas do serviço público. O próprio futuro governador já manifestou interesse em admitir esses servidores. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram um projeto que permite que profissionais de saúde que fazem tratamento de alunos com deficiência, transtornos de desenvolvimento ou superdotação tenham acesso às escolas públicas ou privadas.
A avaliação deverá ser agendada e poderá ser feita a cada 3 meses. A matéria do deputado Wagner Montes foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governo. A deputada Zaidan quer criar o Programa Estadual de Incentivo a Hortas Domésticas e Comunitárias em áreas rurais e urbanas do Rio. O objetivo da proposta é melhorar o padrão alimentar da população com o consumo de frutas, legumes e verduras, sem aumentar o orçamento doméstico. Os participantes devem estar cadastrados nos programas Bolsa Família, Renda Melhor e Renda Melhor Jovem e vão receber gratuitamente equipamentos, sementes e insumos básicos para a instalação da horta. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. As redes públicas de saúde e educação do Estado podem ser obrigadas a realizar exames, identificação e rastreamento para diagnóstico precoce do autismo. O trabalho multidisciplinar deverá ser desenvolvido por profissionais como médicos, enfermeiros, agentes de saúde, psicólogos, fonoaudiólogo, entre outros que já pertencem aos quadros das secretarias. O texto dos deputados Márcio Pacheco e Marta Rocha foi aprovado e depende agora da sanção do governador para se tornar lei. O diagnóstico precoce talvez seja um dos maiores desafios e é um dos maiores objetivos das famílias que hoje querem políticas públicas para os seus filhos, crianças, adolescentes e adultos com autismo. Cada vez mais cresce a população com autismo e o diagnóstico é fundamental para que a gente consiga fazer não só inicialmente o diagnóstico, mas avançar no prognóstico. E é por isso que uma política pública efetiva para isso vai fazer com que as famílias tenham acesso a mais políticas públicas. Empresas do setor têxtil podem ser obrigadas a fabricar peças de vestuário com etiquetas em braille ou outro meio acessível que atenda pessoas com deficiência visual. Os estabelecimentos que não cumprirem essa norma poderão ser punidos com base no Código de Defesa do Consumidor. Essas etiquetas deverão fornecer informações de pelo menos o tamanho e a cor do produto. O projeto da ex-deputada Tânia Rodrigues foi aprovado em segunda discussão e segue agora para a análise do governador. As taxas cobradas para religação de serviços essenciais, como fornecimento de energia elétrica, água e gás natural, não podem ultrapassar o valor do débito que gerou a interrupção do serviço. O descumprimento da regra pode gerar multa de mais de R$16 mil. A proposta dos deputados Carlos Macedo e Gustavo Tutuca foi aprovada e aguarda a sanção ou veto do governo. Votada a proposta que prevê a instalação de placas nas rodovias estaduais, alertando sobre o uso obrigatório de farol baixo durante todo o dia. O texto também diz que as placas devem estar posicionadas próximas aos radares. O projeto do deputado Dica foi aprovado em segunda discussão. 2% dos recursos arrecadados com multas da Lei Seca podem ser destinados à Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA. De acordo com a proposta, o dinheiro será destinado para ações e programas de proteção a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. O projeto da deputada Tia Ju foi aprovado na sessão de hoje e segue agora para a análise do governo. A gente com esse projeto está apontando de onde pode sair um recurso que vai ser permanente, fixo, né? Um recurso que está sempre ali e que vai dar o socorro, o suporte necessário ao Fundo da Infância e Adolescência, aos programas de assistência ao sistema de direito de criança e adolescente. Passou pelo segundo dia da primeira discussão a proposta de alteração do regimento interno da Alerj, que proíbe o porte de arma dentro dos edifícios da Assembleia. O porte deve ser liberado apenas para integrantes do sistema de segurança da casa quando estiverem em serviço. No caso de parlamentar armado no plenário, caberá ao presidente, aos membros da mesa diretora ou ao corregedor a ordem para desarmá-lo. A proposta do deputado Dionísio Lins retorna à pauta. A preocupação nossa é deixar dentro do regimento isso devidamente claro, para que os novos parlamentares, ao chegar, em sendo eles policiais, saibam que não pode portar arma de fogo dentro das dependências do Poder Legislativo. Já o deputado André Siciliano quer alterar o regimento interno da Casa para permitir que iniciativas que tenham apoio de 0,1% do eleitorado fluminense por consulta popular sejam apresentadas pela Comissão de Normas Internas. O texto poderá receber emendas dos parlamentares.
A lei que determina que pessoas feridas em acidentes de trânsito sejam levadas pelo Corpo de Bombeiros para hospitais conveniados aos seus planos de saúde pode ser alterada. O deputado Samuel Malafaia e o deputado afastado Jorge Pisciani querem incluir na obrigatoriedade o resgate feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A proposta aprovada depende da sanção do governo para se tornar lei. O objetivo principal é abrir mais possibilidades e vagas de leitos para o pessoal que é pobre, que não tem condição de ter uma assistência médica e que tem que ser atendido pelo sistema público. Esse projeto já é lei, mas nós recebemos uma carta do Corpo de Bombeiros pedindo que incluísse o SAMU também, porque era só quando fosse recolhido o doente ou acidentado pelos bombeiros. Então eles olharam e melhorou muito o projeto, agora é total, quer dizer, ou o SAMU, a ambulância do SAMU ou do Corpo de Bombeiros que recolheu um acidentado ou doente, que tiver plano, leva para o Hospital do Plano de Saúde. A deputada Lucinha quer autorizar o governo a conceder incentivos fiscais às indústrias produtoras de embalagens e bandejas biodegradáveis feitas de fécula de mandioca. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Nós temos que dar incentivo a essas empresas que trabalham com esse tipo de produto para que a população possa ter esse acesso. Hoje nós temos aí o isopor e o plástico que degrada muito o meio ambiente. E já através da fécula de mandioca, nós teremos uma embalagem que vai ser biodegradável. Com isso, quem vai ganhar é o próprio meio ambiente. E nós estamos precisando realmente de preservar o nosso meio ambiente para as futuras gerações. Já os deputados Eliomar Coelho e Marcelo Freixo querem dar autonomia à direção das unidades escolares, em caráter de urgência, decidirem sobre a suspensão das aulas durante conflito que gerem risco à integridade dos alunos. A proposta retorna à pauta para mais uma discussão. O projeto vai no sentido de que haja uma interlocução entre a escola e a Secretaria Pública de Segurança, quando e se for possível, por ocasião de uma operação prevista, que haja realmente um entrosamento até para ver como é que se montam os esquemas de defesa, não só para as pessoas da escola, professores, diretores, alunos, pais de alunos, como também até dos próprios moradores no entorno da escola, né? O Rio poderá ter uma política estadual de segurança pública e defesa social. O texto da deputada Marta Rocha recebeu 20 emendas e retorna para outra discussão. Olha, em primeiro lugar, houve uma lei federal criando o Sistema Único de Segurança. E nessa lei havia a indicação que o repasse da verba da União só ocorreria se houvesse a apresentação de projetos que levassem à redução da criminalidade, à unificação dos bancos de dados e ao aprimoramento e qualificação dos servidores policiais. Essa mesma lei indica a necessidade dos estados a formatarem o seu plano de segurança. Então a gente tomou como base a lei federal e pensou num plano de segurança para o estado do Rio de Janeiro. A chamada Lei Anticorrupção pode ser regulamentada. O deputado André Lazzaroni propõe os mecanismos de responsabilização administrativa das empresas que praticarem atos contra a administração pública estadual. O texto também define a participação do Tribunal de Contas do Estado nas negociações de acordos para quitação de multas aplicadas às empresas. A matéria recebeu 22 emendas e retorna para outra discussão. O deputado Carlos Mink quer alterar a lei que criou o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. O parlamentar altera o artigo que trata da coleta de provas periciais para que, sempre que possível, a vítima mulher seja atendida por uma perita do mesmo sexo. O texto recebeu 5 emendas e precisa passar mais uma vez pelo plenário da Alerj. Eu aprovei uma lei criando um programa de apoio às mulheres vítimas de estupro. Essa lei garante equipes, garante que sejam preferencialmente atendidas por mulheres, que a própria palavra da mulher seja suficiente para abrir um procedimento, não para condenar, para não engavetar um projeto. Entrou uma emenda de autoria do Giulianelli dentro da lei, que no caso de meninas, obrigatoriamente a perita teria que ser mulher. O outro era preferencial. Na menina, obrigatório.
O Ministério Público veio em cima de mim dizendo que estava acontecendo uma coisa terrível, que no interior, onde não havia mulheres, os homens estavam se recusando, os peritos, os homens recusando a fazer para não infringirem a lei. Mas a deputada Marta Rocha fez agora emendas que resolvem o assunto, porque ela diz que quando tiver num município próximo, que se transporte para a perita fazer e que o Estado reorganize o seu corpo de peritos para garantir em cada região uma perita mulher.